Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Bem, quando nós lemos e meditamos em João capítulo 1, eu disse para vocês que não foi intencional. Aquela série é de mensagens atraídos por Jesus, mas essa é totalmente intencional e proposital, tá? E nessa série que nós vimos em João capítulo 1, atraídos por Jesus, o que nós vimos em todos os versículos? Nós vimos que pessoas encontraram o Senhor Jesus Cristo, conheceram Jesus, falaram de Jesus para outra pessoa e levaram essa outra pessoa até o Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que teve encontro com Jesus, conheceu Jesus, levou outra pessoa para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu acredito que essa série que nós vamos ver agora no capítulo 4, talvez aí de 2 ou 3 mensagens, não sei, Deus sabe, vai nos ajudar a pensar na intencionalidade sobre encontrar pecadores. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião de liderança muito boa. E uma das coisas que nós entendemos que nós precisamos ter na vida é intencionalidade com relação à salvação de pessoas. A pregar o Evangelho para os nossos amigos, a pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem Cristo, que estão perto de nós. Então é mais do que uma amizade com uma pessoa, é mais do que uma convivência com familiares, mas é aquela intencionalidade de estar com os pecadores, de encontrar os pecadores. Então foi assim que surgiu esta série, numa reunião de liderança, onde todos entenderam, pastor, nós precisamos ter intencionalidade. Nós precisamos ter intencionalidade. Bem, é para isso que serve essa série, para que haja em nós esse despertamento. Porque nós temos visto que Deus, Ele não tem nos dado um espírito de medo ou de timidez, muito pelo contrário. O espírito que o Senhor tem nos dado é um espírito de ousadia, de poder, de amor, para nós vivermos para Ele e para nós cumprirmos com a missão que Ele tem nos dado. Amém, querido? Então, diante dessa nova série, eu gostaria de nesta noite já te desafiar, para que não seja mais uma pregação na nossa vida e na sua vida, mas que seja mais do que isso, seja algo tão poderoso, que isso venha fazer diferença no seu coração, e na sua maneira de encarar a vida cristã. Mas antes disso, vamos orar? Baixa sua fronte mais uma vez diante de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque a tua graça nos alcançou. E nós já oramos, Pai, por salvação neste lugar. Nós já oramos para que o Senhor venha abençoar esta igreja. Nós já oramos, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar as famílias dessa igreja. Mas agora nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Que por meio da tua palavra, Pai, o Senhor venha nos ensinar a tua vontade e verdade, de tal maneira que não possamos somente ouvir, mas que possamos sair daqui, viver e praticar a tua palavra. Nos abençoa nesta noite, tire do nosso meio, ó Pai, toda a distração, pensamentos, ó meu Pai, e sentimentos que somente atrapalham. Nós queremos entregar tudo isso ao Senhor, pois queremos, ó Deus, receber de Ti aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Não queremos ser a mesma pessoa que entramos, mas queremos ser mais parecido com o Teu Filho. Por isso, Deus, nos abençoa nesta noite. Fala conosco em como nós podemos e devemos nos encontrar com pecadores, com a intenção de testemunhar de Ti. Essa oração que fazemos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós lermos o texto, vamos pensar o que é intencionalidade. Significa desejo, propósito, intento,
disposição. Ou seja, é uma vontade de alcançar algo. Intenção, intencionalidade, propósito, o intento, uma disposição no seu coração, uma vontade que você tem de alcançar algo. Isso nos leva a entender que é viver com um propósito, mas viver com um propósito de encontrar pecadores e testemunhar, proclamar Jesus para a salvação. Eu acredito que você tem amigos e colegas, pessoas que, se você pega ônibus, que vai com você no ônibus. Talvez você, em algum momento, você sai da sua casa e faça a visita em algum chegado seu, ou chegada, não sei. Talvez você vá lá com simplesmente o desejo de conversar um pouco, ou de almoçar, jantar, sair, tomar um sorvete, assistir a um filme, não sei. Mas você pode fazer tudo isto com uma intenção no coração, com um propósito de ir encontrar com essa pessoa, mas com aquela intenção no seu coração de testemunhar. Então será mais do que um encontro para assistir um filme na casa. Aquele propósito de assistir um filme tornou-se um ambiente de testemunho, porque você está junto com um pecador. E naquele momento você viu uma oportunidade de proclamar Jesus e a salvação. Um café que você sai e toma, é esse momento que nós devemos pensar. Intencionalidade. A intencionalidade de você ir no mercadinho e de testemunhar de Cristo. A intencionalidade de agora você olhar para o seu vizinho e dizer mais do que bom dia, boa tarde. Você pensar, ele não tem Cristo, mas ele é um mala. Diz assim comigo, Deus ama os malas, amém? Ele é um mala para você, mas é um pecador que Deus quer salvar, amém? Não importa. Essa intencionalidade no coração, esse propósito no coração, de encontrar com pecadores. Bem, esta série é para isto, para que haja em nós esse despertamento. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele deixou a sua glória, houve uma intencionalidade. Olha só que nós encontramos em João 3,16. João 3,16 registra assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que conseguimos ver aqui nesse versículo que nós sabemos de cor, de frente para trás, de trás para frente, a intencionalidade de Cristo Jesus? É possível ver? Sim, é possível ver. Olha só o que a palavra de Deus diz: que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Há uma atitude intencional. Deus, Ele fez algo intencional. Ele amou, e esse amor levou a Ele a dar o seu único Filho. Há uma intenção de Deus aqui. Há um propósito de Deus quando Ele deu. Mas não somente isto. Mas Ele deu para um fim, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Propósito definido, intenção estabelecida. O Senhor amou,
E quando ele amou, ele teve uma atitude intencional. Ele disse: eu vou dar o meu filho. Mas com qual propósito maior? O que o Senhor quer alcançar com isto? Eu quero alcançar homens pecadores. Quando esse homem pecador vier a crer no meu filho, ele vai ser salvo. Então, Deus ele definiu um propósito. O Senhor, segundo Filipenses capítulo 2, ele estava na sua glória junto com o Pai. Mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Então ele deixou a sua glória. E quando ele deixou a sua glória, ele veio ao mundo em forma de homem. Quando o Verbo se fez carne, quando ele se encarnou, havia uma intenção no coração dele. Havia um propósito nele. O propósito de vir ao mundo, de dar a sua vida para salvar o homem pecador. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, havia uma intencionalidade, havia um propósito. E esse versículo ele é bem conhecido, e não é Mateus, é João capítulo 3, 16. E por que vocês sorriem e me falam? Fala assim: pastor, errou aí de novo. João capítulo 3, versículo 16. Mas há um outro versículo que eu acredito que esse eu não errei. Em Mateus também capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: ora, vendo isto os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus, eles não suportavam ver Cristo Jesus, pois eles não aceitavam Jesus. E ainda mais vendo Cristo Jesus sentado com os pecadores, conversando com os pecadores, se relacionando com os pecadores. E nós vemos nesse texto uma atitude intencional, proposital. Jesus, ele comia com os publicanos e com os pecadores. Então Jesus, ele saía da sua casa, ele ia ter com as pessoas na rua, na praça e na sinagoga. Ele conversava com pessoas, com os publicanos, eles conversavam com os pecadores. Jesus se relacionava. Mas havia uma intenção no coração dele. E essa intenção, o Senhor, ele não se perdia. O Senhor não se perdia nesse propósito de se relacionar com os pecadores. Então os fariseus perguntaram: por que ele faz isto? Por que ele se assenta? Por que ele conversa? Por que ele come? Então no verso 12, nós vemos Jesus respondendo. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, com esta resposta, nós vemos Jesus com um propósito definido, com uma intenção estabelecida no seu coração. Eu me assento com os pecadores, porque eu tenho um propósito definido. Porque eles precisam. Os pecadores precisam de salvação. Aqueles que não têm doença nenhuma, não têm enfermidade, eles não precisam de médico. Eles não precisam de tratamento. Eles não precisam de remédio. Mas os doentes precisam. Os doentes precisam de médico. E esses pecadores, eles precisam de mim. Esses pecadores, eles precisam de salvação. Esses pecadores precisam ser perdoados. É por isso que eu me assento com eles. É por isso que eu me relaciono com eles. Está aqui.
se assentar com pecadores, porque eles precisam de salvação, não significa que você deve curtir o mundo com eles. Posso ouvir amém? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No mundo nós temos que ser sal e luz. Mas nós não podemos deixar de nos relacionarmos, de conversarmos, porque eles precisam de Cristo Jesus. Amém? Intencionalidade. Há crentes que quando se convertem, pensam que eles se tornam superiores a outras pessoas. Não. Aí que a humildade deve ser aprendida. Amém? Para que possa considerar, assim como eu preciso de Cristo, aquela pessoa também precisa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos uma intencionalidade na vida do Senhor Jesus. Nós vemos um propósito definido. Agora você imagina, tudo que você for fazer na sua vida a partir desse momento, você entender de que é mais do que uma compra no supermercado, é mais do que pagar uma conta no banco, é mais do que uma visita na casa de alguém, é tudo isso com um propósito, é tudo isto para testemunhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? E é isso que nós vamos ver agora no João capítulo 4. Então nós vamos ler agora do verso 1 ao verso de número 30. João capítulo 4, verso 1 ao verso de número 30. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. O texto é um pouco longo, mas eu peço para vocês a atenção. É o texto que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Verso 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Bem, o Senhor Jesus Cristo, ele estava junto com os seus discípulos. E ele saiu de uma região e foi para outra. Ele deixou a Judéia e ele foi para a Galiléia. E o texto fala que era necessário ele passar por Samaria. E num determinado ponto, ele chegou a um lugar onde havia a fonte, o poço, a fonte de Jacó, e ele estava cansado de viagem, e ele se assentou, e isso era por volta de meio-dia. E o texto continua dizendo: E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim a seus filhos e a seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste momento chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Bem, acredito ser um texto conhecido, se não de todos os irmãos, eu acredito que da maioria aqui. E nós vemos Jesus ali sentado na fonte de Jacó, e logo aqui vem uma mulher samaritana, e há um encontro entre Jesus com a mulher samaritana. Para a mulher samaritana, talvez tenha sido apenas um encontro casual. Jesus estava cansado e ela foi ao meio-dia lá buscar água. No entanto, para Jesus, não foi um encontro casual, foi um encontro intencional e proposital. Porque era assim que Jesus, ele se relacionava com os pecadores. Jesus simplesmente não encontrava pecadores. Jesus simplesmente não se assentava com os pecadores por assentar. Havia uma intenção. Havia um propósito. Talvez para aquela mulher foi um encontro casual, mas para o Senhor Jesus Cristo, não. Aí nós vemos no texto que foi um encontro que transformaria a vida de uma mulher. Aliás, não somente daquela mulher samaritana, mas de toda uma cidade. As coisas da nossa vida podem ser aos nossos olhos casual. Mas quando se trata de Deus, do Senhor Jesus Cristo,
em trabalhar na vida de alguém, em abençoar alguém, em transformar a vida de um pecador, em salvar o pecador, não existe nada casual. Existe uma intencionalidade. Existe um propósito do Senhor Jesus Cristo. Você pode viver de uma maneira totalmente aleatória, fazendo as suas coisas sem pensar em nada, preocupado com as suas próprias coisas, e de repente o Senhor Jesus Cristo, Ele decide intervir na vida, sem você esperar. Para você foi casual, mas para Deus, mas para Cristo Jesus, não. Existe uma intenção na atitude de Cristo. Existe um propósito naquele encontro, naquela fala, naquele momento em que as coisas ela acontecem. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, há um diálogo. E esse diálogo, o Senhor Jesus Cristo, Ele expressa a necessidade da água. Mas não da água daquele poço, mas da água da vida. Mas o texto, ele nos fala de que havia uma diferença ali, de relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Desde a época do reino dividido, quando nós estudamos aqui, lembra dos samaritanos? Desde a época do reino dividido, desde a época do pós-exílio, os samaritanos já não começaram a se dar bem com os judeus. Já havia uma intriga. Eles não se davam, eles não conversavam. Havia uma certa indiferença, uma certa inimizade. Agora você imagina a dificuldade na época da mulher conversar com o homem, ainda mais sendo uma mulher samaritana conversando com um homem judeu. Não, isso não era possível, isso não era bom, isso não era certo. Então havia essa diferença. Havia um certo conflito. Mas Jesus, Ele vem e pede água. Olha só o que diz o verso de número 9. Então lhe disse a mulher, ou o verso 8. 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Jesus ali, Ele quebrou toda e qualquer barreira que pudesse haver entre um judeu e um samaritano, entre um homem judeu e uma mulher samaritana. Jesus, Ele não desperdiçou aquela oportunidade. Talvez se fosse os seus discípulos que estivessem aqui, os discípulos não fariam o que Jesus ele fez, por causa da intriga e da inimizade no coração. Olha só o quanto que o Senhor Jesus Cristo ele pode nos usar. O Senhor nos salvou. E por vezes há no coração de um homem salvo um sentimento de não querer que o miserável que fez mal para ele também seja salvo. É verdade ou não é? Sabe que às vezes Deus ele quer usar as nossas vidas para levar salvação a uma pessoa que tem uma certa
indiferença com a gente. Foi isso que Jesus Cristo ele fez aqui. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele pede água à mulher samaritana, diz, não dá, né? Não tem como. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, se você conhecesse aquele que te pede, aquela mulher não conhecia Jesus. Então Jesus ele disse, verso 10, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, se você conhecesse o dom de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus, se você conhecesse o propósito de Deus, se você conhecesse quem é que está te pedindo água, tudo seria diferente na sua vida. Sabe por quê? Você diria a ele, dá-me água viva, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Se você me conhecesse, você me pediria e eu daria para você, não desta água desse poço, mas uma água diferente. Eu lhe daria água viva. Eu lhe daria uma água que é vital à sua vida. Eu lhe daria uma água que é essencial à vida. Todos nós precisamos beber água. Alguns entendidos aí da saúde dizem que nós precisamos de pelo menos 2 litros de água por dia. Alguém toma aqui 2 litros de água por dia? Eu não consigo ainda tomar 2 litros de água por dia. Mas nós precisamos de água para a nossa sobrevivência. E aquela mulher, ela foi lá naquele poço para buscar água. Algo que é necessário para a sua subsistência. Ela foi naquele poço porque havia uma necessidade. E é assim que muitas vezes nós vivemos. Nós vivemos correndo atrás daquilo que nós precisamos. Nós entendemos, eu necessito disso, eu preciso disso. E aí a gente dispõe a nossa vida, o nosso esforço para ter aquilo da nossa vida, para suprir aquela necessidade. E é isso que essa mulher estava fazendo. Ela estava fazendo algo certo na vida. Ela foi buscar água porque ela precisa de água. E isto é para a sua subsistência. Mas quando o Senhor Jesus Cristo disse, se você conhecesse quem te pede, Ele daria para você água viva. O Senhor, Ele tirou o foco da simples questão de uma necessidade de subsistência, para mostrar para ela que existe algo que ela precisava, que ela ainda não estava reconhecendo, que era a necessidade da sua existência. E muitas vezes há um conflito do homem pecador. Ele corre atrás daquilo que ele entende, eu preciso disso para eu subsistir. Eu preciso de água, eu preciso de arroz, feijão, eu preciso de carne, eu preciso de salada, eu preciso disso, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Tudo aquilo que é bom e que faz parte da nossa vida e que nós entendemos, eu preciso disso para a minha subsistência. Mas nesse momento o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, se você de fato me conhecesse, você entenderia de que existe uma necessidade maior na sua vida, que é algo que tem a ver com a sua existência, aqui na terra e na eternidade. Se você
me conhecesse, eu te daria água viva. Aquilo que dá vida ao homem, aquilo que leva o homem a viver a eternidade. Como uma vez nós já estudamos, as nossas necessidades, elas possam ser categorizadas apenas em duas: a necessidade de subsistência da nossa vida, como água para beber, comida para comer, e a necessidade de existência. O homem só consegue existir por causa de Deus. O homem só pode existir e existir a eternidade se ele beber desta água. Mas ainda esta mulher, ela não estava entendendo isso. Uma conversa aparentemente despretensiosa, mas que leva a reconhecer a necessidade espiritual, a existência da vida. Veja bem, não é assim que os homens vivem. Os homens, eles não vivem atrás daquilo que é a sua subsistência. Ele levanta pela manhã, ele vai para o trabalho ou vai para a escola. Quando chega na hora do almoço, ele para se alimentar. Ele vai no bebedouro ou ele vai na geladeira, ele pega um copo de água e ele bebe. Mas se de repente houver intencionalidade no nosso coração, no meio dessa corrida da subsistência, Deus, ele pode nos usar para dizer: existe uma necessidade maior na sua vida que talvez você não esteja reconhecendo. Mais do que esta água que você bebe diariamente, você precisa da água da vida, porque sem ela não há vida, sem ela não há salvação, e sem ela não há eternidade. Amém, queridos? Não há. E assim o Senhor pode nos usar numa conversa aparentemente despretensiosa. Nós podemos ajudar um pecador a reconhecer a sua necessidade espiritual. Mas o texto continua, e o Senhor Jesus Cristo, ele foca nessa questão da água. E agora ele, na conversa, nesse diálogo com a mulher samaritana, ele fala sobre uma fonte que jorra para a vida eterna. A partir do verso agora de número 11, a mulher então respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Parece que nesse momento houve um despertamento na mulher. Eu quero desta água, eu quero beber desta água, e eu não quero vir aqui ter que buscar mais essa água. Eu quero. Mas antes disto, pelo fato daquela mulher samaritana não conhecer Jesus, ela pergunta: mas quem és tu? É maior do que o nosso pai Jacó?
Aquela mulher ainda naquele encontro no poço ali, ela não estava conhecendo, ela não sabia quem era Jesus. E nós sabemos de que, sim, Jesus é maior do que Jacó, amém? Jesus é maior do que o próprio Moisés. Porque Jesus, Ele é o Filho do homem, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Mestre, Ele é o Messias. Sim, Jesus, Ele é maior. Mas ainda assim, quando a mulher foca na pessoa de Jesus, Jesus, Ele foca na água. E Ele diz, em detrimento disso que a mulher falou, verso de número 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, Ele foca na necessidade espiritual dela, na necessidade de que ainda ela não estava reconhecendo o que ela tinha. E é isso que muitas vezes acontece com homens pecadores. Muitas vezes homens pecadores, sim, eu sei que sou pecador. Sim, eu creio em Deus. Sim, eu creio em Jesus. Mas tudo isso que ele diz que crê e que sabe, ainda não leva ele a reconhecer a sua necessidade de se entregar por completo ao Senhor Jesus Cristo. Amados, se um homem pecador, ele afirma, sim, eu creio em Deus, que existe Deus. Sim, é verdade, eu creio em Jesus, o Filho de Deus. Sim, é verdade que todos nós somos pecadores. Mas se ele não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não haverá salvação. Não haverá, porque é necessário que o homem pecador ele venha se arrepender dos seus pecados. É necessário que o homem pecador ele venha entender de que ele precisa de Cristo Jesus para ter o perdão dos seus pecados. E até nesse exato momento essa mulher não estava entendendo isto, daquilo que Jesus estava oferecendo para ela. E Jesus ele foca na água. Porque se ela beber desta água, haverá uma fonte que jorrará para a vida eterna. A mulher ela foi buscar algo para matar a sede dela naquele momento, naquela hora, naquele dia, para suprir a sua necessidade. E Jesus está dizendo, há algo a mais que você deve pensar e se preocupar. É a sua eternidade. Se você beber desta água, você vai continuar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Isso vai jorrar. Haverá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus, ele diz no verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Somente Deus mesmo para abrir os olhos de um pecador, para que ele possa reconhecer a sua necessidade espiritual. A questão não é o aqui e agora, a vida. A questão é a eternidade. Como eu posso alcançar a eternidade? Só tem um jeito: beber desta água. Amém? Beber desta água. Não há eternidade sem beber desta água. Não há.
E no capítulo 7 de João, por favor, vire a sua página. E no capítulo 7 de João, versículo 37. Jesus, ele estando numa festa, o texto ele diz assim, João 7, 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui nesse episódio, o Senhor Jesus Cristo, estando numa festa, num grande dia, ele se levantou no meio da multidão e ele exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o Senhor Jesus Cristo, ele estava falando de quem? Do Espírito Santo. E de quem o Senhor Jesus Cristo, ele estava falando? Do poço de Jacó, da água que ele daria, a não ser do Espírito Santo de Deus. Então a eternidade tem a ver com o Espírito Santo em nossas vidas. A eternidade tem a ver do Espírito Santo viver em nós. A eternidade tem a ver com o Espírito Santo fazer parte da nossa vida. A eternidade tem a ver de nós cremos no Senhor Jesus Cristo e recebemos o seu Espírito como garantia da vida eterna. A eternidade tem a ver com isto, e é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando para aquela mulher, naquele encontro que para a mulher foi simplesmente um encontro casual, mas para o Senhor Jesus Cristo não, foi algo totalmente intencional, e é isso que o Senhor Jesus Cristo ele quer fazer ainda hoje, depois de 2000 anos que foi escrito isso aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele quer dar água viva. O Senhor Jesus Cristo, ele quer que pecadores bebam desta água, para que do seu interior venha fluir rios de água viva. O Senhor Jesus Cristo, ele quer dar do seu Espírito. O Senhor Jesus Cristo, ele quer fazer com que o homem pecador se torne templo e morada do Espírito Santo de Deus. Era isso que Jesus Cristo ele estava oferecendo para aquela mulher. A água que jorra para a vida, que sacia a sequidão da alma. A alma daquela mulher precisava ser saciada. O pecado causa sequidão, porque o pecado causa separação, o pecado causa destruição. A alma aflita, a alma separada de Deus, ela é uma alma exausta, seca, que precisa de vida, que precisa de restauração. Amém? A água que jorra para a vida, ela sacia a sequidão da nossa alma e da alma do pecador. Satisfaz o coração, sem que o pecador ele tenha que se entregar aos apetites da carne. Nenhuma alma consegue se satisfazer plenamente na prática do pecado. Nenhuma alma consegue se satisfazer plenamente distante de Deus. Nenhuma alma.
tentar satisfazer a sua vida, tentar satisfazer os anseios do seu coração, distante de Deus, ou por meio de hábitos e práticas pecaminosas, não vai dar certo. Isso vai destruir a vida. Isso vai destruir cada vez mais a alma. Ao invés de saciar a alma, vai trazer cada vez mais sequidão para a alma. Mas Cristo Jesus, por meio desta água viva, que é a própria presença do seu Espírito, pode satisfazer plenamente a alma e o coração. Posso ouvir amém? Plenamente a alma. Então não se engane. Não se distancie de Cristo Jesus para satisfazer os anseios do seu coração, ou satisfazer pelos apetites da carne. Isto é enganoso, isso é destruidor, isso te afasta de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Jesus estava oferecendo para ela era algo, uma água que traria satisfação para ela e que ia saciar plenamente a sua vida. Amém? E nesse exato momento, voltando para o capítulo 4, nós não vamos completar todo esse texto que nós lemos, mas nós vamos até o verso 19 para a gente encerrar nesta noite. Mas o diálogo continua. E quando o diálogo continua, a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe do que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe do que eu preciso. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe do que você precisa. E olha só a continuação desse diálogo. O verso 15, a mulher diz assim: Senhor, então me dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Agora o Senhor Jesus, Ele muda agora. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, Ele faz nessa conversa. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E o verso 19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Da água para a vida pessoal, da água da necessidade espiritual para a realidade da vida e da família. A mulher disse: então me dá dessa água. Jesus disse: ok, vai lá na sua casa, chama o teu marido. Não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido. Você teve 5. E agora esse homem com quem você vive não é teu marido. Como assim? Como assim? O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos.
O Senhor sabe das nossas fraquezas. Nada foge aos olhos do Senhor. Lembra no capítulo 1? Natanael chegou e Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Antes, o Senhor já sabia quem era Natanael. Numa conversa totalmente despretensiosa, água, poço, aí volta-se para a realidade. O Senhor conhece. Agora pensa bem, a vida dessa mulher, nessa época, tendo 5 maridos, por que uma pessoa, ela contraiu 5 casamentos? Alguma coisa deu errado, não foi? Porque o plano de Deus, o propósito de Deus, é um único. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornará uma só carne. E eles devem viver assim até que a morte os separe. Até o final. Mas não foi isso que aconteceu com essa mulher samaritana. Uma mulher que não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Por que será que ela se separou do primeiro? Será que ela tornou-se viúva? Ou será que o marido olhou para ela e não gostou dela e deu carta de divórcio para ela? Ah, não gosto de você porque hoje você não fez o cabelo. Daí a mulher fala assim: mas como que eu vou fazer cabelo se você é pão duro, não paga nem o salão para eu fazer? A gente não sabe o motivo. Mas o primeiro casamento foi desfeito. Será que foi desfeito por causa de viuvez? Ou simplesmente ela se divorciou? E aí ela se casou novamente, mas por que ela se casou novamente? Será que mais uma vez ela ficou viúva? Misericórdia, quem casava com essa mulher era a morte na certa, mas a gente não sabe. Mas no entanto, ela deixou de ter um marido. Será que foi adultério? Será que foi traição? O que aconteceu que ela deixou o segundo casamento e de repente ela teve mais um terceiro, 3 maridos, 3 casamentos, como assim? Mas não parou no terceiro, foi para o 4, depois foi para o 5º, misericórdia. Se a situação não foi viuvez, então o que foi? Por que casar e descasar? Por que casar e divorciar? Qual o sentido nisso na vida? Quem aguenta uma vida assim, casando e se descasando e casando novamente? Isso machuca a alma, isso dói no coração. Você contrair 5 casamentos e parece que nenhum deles deu certo. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu já estou no 5º casamento, eu já estou no 5º relacionamento e parece que as coisas não vão. Olha a vida desta mulher. O que será que passava no coração dela? Nesses dias, ser mulher, e ser mulher divorciada não era fácil. Agora, ser uma mulher com 5 maridos, porque ela se casou novamente, 2º, 3, 4, 5 vezes, ela estava querendo provar alguma coisa para alguém? O que será que ela estava tentando satisfazer? A sua necessidade? Talvez de solidão, não sei. Por que 5 casamentos? Por que isto? Mas Jesus conhecia. Você teve 5. E esse homem com quem você vive,
não é seu marido. 5 mais 1. Quem era essa mulher samaritana? Pecadora. Talvez decepcionada com a vida, com a família, e com os seus relacionamentos. Talvez uma mulher totalmente jogada por tantos casamentos e relacionamentos que parece que não deram certo. Talvez ela tenha desistido de casar e dizer assim: agora eu vou viver junto. Por que isto? O que ela estava tentando se satisfazer? Qual era a sua real necessidade? Jesus, Ele sabe do que nós precisamos. Com certeza, o texto não fala, mas Jesus sabia o porquê de tudo isso. O Senhor quer salvar pecadores, amém? O Senhor quer salvar homens e pessoas como nós, e como esta mulher, que talvez nada tenha dado certo para ela na vida, porque ela não conhecia Deus, porque ela não conhecia o Senhor Jesus Cristo. E ela mesma traçava o seu próprio caminho, tentando talvez buscar a sua felicidade e satisfazer o seu próprio coração de alguma maneira. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe o contexto de cada pecador que se encontra hoje na rua, dos seus anseios, das suas necessidades, das suas práticas pecaminosas, daquilo que eles fazem contra o próprio Deus. Ele sabe. Mas nesse momento, quando o diálogo se volta para a vida pessoal e para dentro da casa dela, o Senhor simplesmente fala. E esse é o momento de confronto. O pecador precisa ser confrontado com a sua realidade pecaminosa, para que por meio desse reconhecimento o próprio Deus ele possa agir. Quando o Senhor falou com ela e confrontou da sua vida pecaminosa, a mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: é verdade, você está sendo verdadeira, você está sendo sincera, eu sei disto. E quando Jesus apenas fala isto para ela, sabe qual foi a resposta de Jesus? Sabe o que ela falou para Jesus? Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Foi isso que a mulher falou: eu vejo que tu és profeta. Jesus, o profeta, é o homem enviado por Deus, que fala da parte de Deus sobre a vida que temos vivido e da vida que devemos viver. Isso é profeta. Jesus simplesmente estava falando da vida dela. E ela estava reconhecendo: eu não sei quem ele é, mas agora eu estou sabendo. Ele veio da parte de Deus para a minha vida. Ele está falando da minha vida.
O Senhor sabe do que precisamos, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe da vida que temos vivido. O Senhor sabe o que nós fazemos diariamente com a nossa vida. Mas como profeta, Ele também sabe da vida que nós devemos viver. E eu quero encerrar essa noite perguntando para você. Você sabe da vida que você deve viver? Então viva para a glória de Deus. Se a sua vida é pecaminosa, se arrependa. E viva a vida que Deus tem para você. Amém? Porque Deus sabe do que precisamos. O Senhor sabe da nossa vida. Do que nós precisamos. Um encontro totalmente despretensioso para a mulher samaritana. Mas para o Senhor Jesus Cristo, um encontro intencional e proposital. Para revelar àquela mulher pecadora a salvação. E que ainda que a realidade dela fosse uma vida totalmente errada e pecaminosa, o próprio Senhor está dizendo: se você me conhecer, se você me pedir, eu te dou água viva. E do seu ventre jorrará uma fonte que fluirá para a vida eterna. Amém? Que o Senhor possa usar as nossas vidas para nós encontrarmos pecadores de modo intencional para testemunharmos do poder e da salvação dele. Amém? Vamos ficar.